Fala galera, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um Melhorcast, que é o podcast do Melhor Onça. Mais um aqui para falar sobre Flamengo e Amazonas. Voltamos aqui, ficamos um tempinho parado porque a gente estava pensando naquele nosso convidado que tivemos aqui, mas aqui estamos nós de volta. Palmas pro Melhor Onça. Beleza, vamos lá. Agora, galera, e nós temos que comemorar outra coisa aqui também. Comemorar, sabe o quê? Alcançamos 5.000 seguidores no Instagram. Graças a vocês. Graças a vocês. Que isso, não. Quem estiver assistindo aí, por favor, fecha patrocínio com a gente. Estão precisando. 5.000 e quase com 1 milhão de visualizações. Já é falando outra coisa, mas quase 1 milhão de visualizações. Não, então a gente tem que fechar patrocínio aí, né, cara? Então, temos muito que agradecer, né? Agradecer a galera, né? As pessoas que estão assistindo nosso vídeo aí, a gente só chega aonde a gente quer com a ajuda das pessoas, entendeu? Então é eles que fazem o nosso crescimento aqui. Pois é, agradecer aí a galera, né? Pra que acompanhe nossos vídeos, dê lá do Instagram. A primeira jornada desse meu canal, Melhor Onça, eu comecei no Instagram, que era num estúdio, né, que a gente morava em outra casa, e lá eu montei o meu cenário, né, o meu estúdio, só um cenário mesmo, com lembranças dos jogos do Amazonas. Comecei a fazer conteúdo do Amazonas, depois que a gente se mudou pra cá, pra outra casa, que eu decidi então começar a minha nova jornada, que é sobre podcast. Então eu convidei o senhor aqui pra participar dos nossos vídeos. E eu topei, lógico, né? Tá. Então, vamos começar aí, mas primeiro, né, a galera que chegou aí agora, né, não esqueça de deixar seu like, beleza? Se inscreve no canal, ativar o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal, beleza? Segue o Melhor Onça nas redes sociais, segue no Instagram e no TikTok. Eita. Faz parte. Engasguei. Pois é, o que eu tava falando? Seguir o Melhor Onça nas redes sociais, segue no Instagram e no TikTok. Me deu uma engasgada aqui por causa do que eu acabei de comer um queijo. Isso quer falar alguma coisa? Não, só agradecimento, né? Porque já que a gente já chegou em 5.000 inscritos, né? Seguidores. Aliás, seguidores lá no Instagram. 5.000 seguidores. Então, graças a você e muito obrigado. E compartilhe também o vídeo para as pessoas também que vocês conhecem, né? Seu pai, sua mãe, irmã. Então, se você fizer isso aí, tá ajudando a gente. E o nosso canal só cresce com a ajuda de vocês. Sem vocês, jamais a gente vai chegar em lugar nenhum, né? E agora sobre aquele nosso convidado que veio aqui, né? A gente já tá pensando no próximo convidado. Vou dar outra dica pra vocês. Ele participa do jornalismo do canal Planeta Onça, que é do Instagram e do YouTube também. Não sei se vocês sabem quem é. Estamos esperando a resposta, né? Estamos esperando a resposta. Agora, eu mandei mensagem pra ele pra vir pra cá, mas ele falou que vai ver qual dia dá pra ele vir aqui. E aí, qualquer dia ele vai chegar aí. Mas vai dar certo. Vai. Mas se não der certo com ele, a gente vai atrás de outro, né? Tem muitos. Tem muitos por aí. E são tudo influenciadores daqui de Manaus. Com certeza. E quem sabe lá pro final do ano, a gente não convide um jogador pra cá. A gente só pode fazer até o final do ano. Porque em janeiro a gente tem previsão. A gente tá fazendo uma previsão aí de uma viagem em janeiro, né? E também é final do ano com o futebol paralisado, né? Já que ele é jogador de futebol deficiente. Beleza. Então, podemos começar aqui, né? Bora com o nosso primeiro tópico, que é... Amazonas Não, sério, eu olho pra esse placar e me dá vontade de chorar. Mais uma derrota, né, pessoal? Mais uma derrota. Amazonas, que jogou sábado contra o Remo. Perdemos de 1-0. Você acredita? Eu tava vendo lá no Instagram, teve gente que saiu daqui de Manaus pra assistir esse jogo lá em Belém. Não, o torcedor fanático é assim, isso é normal. Isso é normal. Pois é, eu, como defensor do Amazonas, eu vi uma melhora no Amazonas. Nesses últimos dois jogos teve do Amazonas contra o Remo, contra o Atlético Goianiense, já deu pra notar uma melhorada do time, né? O Amazonas teve muito passe, teve cruzamento, teve um expulso, né? Teve expulsão. Acho que essa expulsão aí complicou mais o jogo do Amazonas, né? E também a pior notícia que eu tenho aqui pra falar, que nós... Nossa, chega a me arrepiar depois de falar isso. Nós somos o lanterna. Somos o último na classificação. Olha, isso é que eu não queria.
Eu não queria Nossa, que eu o me Amazonas... arrepiei. Eu não queria que o Amazonas segurasse a lanterna. Pois é. Mas é a 7ª rodada, né? Uhum. 7ª, né? É isso que eu tô falando. Vamos acordar, Amazonas. Vamos acordar. Porque Então, se deixar pra brigar nos últimos jogos do campeonato, fica difícil. pois é, eu não Fica posso. muito difícil. Pois Então, é. vamos acordar. O senhor, Tá na hora de uma... Poxa, nenhuma vitória ainda. são 4 derrotas e 2 empates. Não, 3 derrotas. Não. São 4 derrotas E 3 empates. e 2 empates. 2 empates. Fã. Então são 6 jogos. 7ª rodada. Vamos acordar, mano. Vamos acordar porque... Pra deixar, Só tá vendo- pra deixar já no Se eu ver- segundo turno, fica difícil. Uma comparação aí do Amazonas do ano passado para esse ano. Ano passado o Amazonas estava brigando pelo acesso. Pelo acesso, né? Agora esse ano, a briga do Amazonas é não cair cair, pra Série não C. A pessoa- E olha, eu vou falar. Se ele não cair esse ano, vai ser um... Vai ganhar um título. É ganhar um título, porque do jeito que está, Pois é, tá complicado. Muito complicado. somos lanterna. Próximo jogo vai ser contra o CRB. Ainda não foi definido o estádio, mas eu vou torcer Que seja no Carlos Amit. Porque, ó, meu pai trabalha, né, com moto, e aí ele falou que já tinha os refletores. Refletores já estão, não sei se já estão funcionando, É, mas os refletores já estão nas torres, então isso aí já melhora, né? É, já é Porque melhor. aí já dá pra... Com os refletores ele já pode começar os jogos à noite, então fica bacana. vai ficar legal. Agora, continuando falando do Amazonas, uma coisa bem triste no final do jogo, que teve briga no vestiário. A própria comissão técnica do Amazonas correu, eles mesmos invadiram a cabine do VAR e teve uma briga, uma briga grande lá. Não pode. Não pode, eles reclamando com a arbitragem, falando que a arbitragem roubou, falando que teve pênalti que não marcaram. Não. Isso aí o Amazonas tem que parar com isso aí. O Amazonas tem que entrar dentro de campo para jogar bola, É. não para brigar, porque isso aí só vai prejudicar mais o time. Tem que focar no jogo. Esquecer a arbitragem, porque não adianta você ficar reclamando com a arbitragem, porque certo que às vezes, mas a gente tem que saber reclamar. Só que eles estão ultrapassando a reclamação, já estão querendo brigar, aí não dá, aí não tem condições. Pois é, muito triste isso, né? Toda vez que tem alguma briga aí em algum jogo de futebol brasileiro, o pessoal fica triste com isso, né? Tipo, poxa, é briga de torcida, é briga com os jogadores. Já trocou o técnico. Uhum. Não E adianta, nem foi o técnico que começou essa briga, Não, foi a assim, própria comissão técnica. não adianta você ficar... Olha, já é o terceiro técnico do Amazonas já nesse Campeonato Brasileiro. Terceiro técnico desse ano. Pois é. O primeiro técnico, Aderbal Lana. Aderbal. Segundo técnico, Eduardo Barros. E o terceiro, acho que É o terceiro, esse último que tá agora. Reinaldo. Isso não tô lembrado do nome dele, mas Pois é o terceiro técnico, essa é a realidade. É. Então não adianta você ficar trocando técnico, trocando, porque não tá adiantando. Pois é. E no próximo jogo do Amazonas, que vai ser aqui em Manaus, ainda não foi definido o estádio. A gente vai ver se dá pra gente ir pra gravar um vlog aí, né? Entrevistar a galera e a torcida do Amazonas. Assim, falar. O último jogo a gente não foi porque a gente estava muito ocupado, né? Tinha um compromisso muito sério aqui. A gente teve que arrumar aqui o estúdio, teve que pintar. Então teve um contratempo aí que não deu pra ir. Mas o próximo jogo, que vai ser na segunda-feira? Vai ser na próxima segunda. Ainda não foi definido o estádio. Mas quando definir o estádio. A gente vai dar um jeito, de ir, porque aí já tá. A gente já tá mais folgado já. Uhum. Vai ser contra o CRB. Beleza. Então bora pro próximo tópico, que é o último tópico, que agora que o som entra em cena. Esse é o Marrento. Cruzeiro e Flamengo. Deu tudo certo. Não,
Não, deu tudo certo pro Gabigol. Foi, e eu deu não. tudo errado pro Flamengo. Eu coloquei esse papel de parede aqui e não é pra zoar, não. Porque eu rodei a internet todinha atrás de um papel de parede desse jogo. Só e aparece o Gabigol. só aparece esse. E teve que colocar. Ainda colocaram aqui, ó. Gabuloso. Gabuloso. 2-1. Todos os dois perderam. O Amazonas perdeu, o Flamengo Olha, perdeu. o Flamengo ele foi jogar contra o Cruzeiro. Ele não foi pra ganhar o jogo. Foi pra ver o Gabigol. Graças ao Rossi. Porque se não fosse o Rossi, mano, era goleada. Tá. Mas eu gostei desse jogo. Gostei, foi bom. 9 defesas difíceis que o Rossi fez. 9. Se entra mais 2, fazer o 4. Mas eu gostei desse jogo. Foi um jogo bom. Foi um jogo bom. Ainda teve. Um jogo bom pro Cruzeiro. Foi. Um jogo bom mesmo. Mano, parecia um filme que tava assistindo. Um filme digno de um Oscar. Foi muito legal. Ainda teve gol. O Flamengo. Olha, ele deu tanta sorte, o Gabigol, nesse jogo, que ele perdeu o pênalti. Foi. Só que voltou a bola pra ele. Foi. Mas ele perdeu o pênalti. Não pode esquecer isso. O Rossi foi o cara. O melhor jogador em campo foi o Rossi. Porque o Gerson não jogou. O Arrascaeta também fez aquele golzinho lá pra salvar o Flamengo pra não perder de 0. Peteleco do Pedro. Acho Cebolinha não tá jogando. Michael também não. Gerson não jogou bem. O Léo Pereira é o segundo pênalti infantil que o Léo Pereira faz. Tem que trocar. Olha, eu acho o seguinte, se não tá dando certo, tem um zagueiro bom, Danilo. Tem que botar o Danilo pra ver se melhora isso aí. O Gabigol. Quer dizer, como o senhor falou aí, né? O Flamengo foi pra esse jogo, não foi pra jogar, foi só pra visitar o Gabigol. Exatamente. Assim, eles se preocuparam tanto com o Gabigol que aconteceu. Eu vi numa entrevista do Casé TV com o Gabigol, ele falando que ele fez o gol, só que ele não comemorou. Ele não comemorou porque ele tem uma grande. Porque ele tem uma grande paixão pelo Flamengo. Geralmente não comemora. O time que passa. Aliás, o jogador que passa muito tempo num clube, que às vezes ele vai para outro clube e pega o clube que ele passou muito tempo, ele não comemora. E faz o gol. É respeito, né? Uhum. Faz o gol e não comemora. Mas só ele ter feito o gol da vitória, ele foi o cara. Não tem o que tirar. Foi. Então, mas, e na tabela de classificação? A tabela de classificação. Tá Palmeiras, né? Não, hoje joga o Bragantino. Se o Bragantino ganhar. Ainda tem mais jogo hoje? Tem 2 jogos. Se o Bragantino ganhar o jogo hoje, ele joga o Flamengo para 3º lugar. Entendeu? Tá difícil. Então tem que acordar. Só que quem tá pior aí é o Amazonas. Porque eu acho que o Flamengo tá indo muito de salto alto. Uhum. Ele tem que levar o jogo mais a sério. Tem que ver que os 11 também lá também vão ganhar. Quer ganhar. E outra, todo time que joga contra o Flamengo, eles dão sangue dentro de campo. Eles não querem perder. Então o Flamengo tem que se contentar com isso. Tem que jogar sério. Tem que saber que olha o Vasco. O Vasco perdeu o Palmeiras. O Vasco não jogou nada. Perdeu de 1-0 o Palmeiras. Mas contra o Flamengo... mas eu vi esse jogo aí, mano. Teve uma falta que quase que foi gol. Foi antes do seu sair pro trabalho. Mas o Vasco contra o Flamengo virou o rei da selva. O Vasco jogando tudo. Como o senhor fala. Só tinha falado até num podcast que o Vasco só gosta de jogar forças contra o Flamengo. Contra o Flamengo. Ele guarda as forças dele pra jogar tudo contra o Flamengo. Essa é a verdade. E já no segundo turno eles vão com mais força. Se nesse jogo que teve contra o Vasco, no primeiro turno, já foi pior, imagina como eles vão voltar no segundo turno. Agora, o próximo jogo do Flamengo é na Libertadores. Na Libertadores, é LDU. Contra o Central Córdoba. Ele perdeu aqui no Maracanã. Desse time. É lá na Argentina o jogo. Então o Flamengo não pode nem pensar em empatar. Ele tem que ir lá e ganhar o jogo, porque senão vai se complicar. E jogando do jeito que tá jogando, vai pegar pancada lá na Argentina. Então tem que jogar sério. Tem que trazer os 3 pontos aqui pro Brasil. É para ficar melhor na classificação. Porque o empate para ele lá complica tudo.
Pois é, o Flamengo tem que melhorar, tem que melhorar. Felipe Luiz, só quer falar alguma coisa aí pro Felipe Luiz se ele estiver assistindo? Ah, Felipe Luiz, não tenha medo de tirar os caras que estejam ruins. Não, se o Michael não tá adiantando, não tá jogando bem, tá mal, tira o cara. Bruno Henrique também, desde aquela confusão da investigação que ele teve aí, não jogou mais o cara. O cara apagou. Tá mal no campo, tá muito mal. Mas, poxa, o Cássio também fez 2 defesas muito. Só que o Cássio fez 3 defesas. O Cássio é um dos melhores goleiros do Brasil. O Cássio é bom de bola. Mas eu ainda confio no Felipe Luiz ainda. Não tá na hora de tirar aí, não vai de pensar em tirar, não. É botar os caras pra jogar. Inclusive jogar mais sério. Esses dias eu vi um vídeo aí de torcedores que não são do Flamengo. Era corintiano, palmeirense, fazendo vídeos zoando o Flamengo, falando que demitiram o Felipe Luiz. Mas é a própria... Eu vi a própria comissão do Flamengo, no Instagram, postaram lá falando que isso daí era fake. Não, mas... O pessoal queria fazer fake news. Isso aí... Falando que... o pessoal fazendo vídeo, o Felipe Luiz foi demitido. Mas aí... Não, isso aí é... Aí o pessoal... Não tem nada a ver, não, isso aí. O pessoal fica confuso, né? Não procede essa informação aí, não procede. O pessoal fica confuso, né? E aí, quem tem que falar a verdade mesmo é a própria delegação do Flamengo. Porque assim, o Felipe Luiz, agora que é a 3ª derrota dele. Terceira derrota. Entendeu? Então, não é hora de dizer, tem que tirar o técnico. Não. Pois é. Então, agora sim, né? Podemos finalizar, né? Falamos que tivemos que falar, falamos de Flamengo, falamos de Amazonas. Eu ainda tô arrepiado do rebaixamento do Amazonas. Não. A gente não pode pensar em rebaixamento agora. O Amazonas tá em último lugar. Porque tá muito ainda na... É o lanterna. Começou agora o campeonato, então ninguém pode pensar em rebaixamento agora. Então, a questão é aquela, tem que acordar, tem que focar no jogo, tem que ver que já é a já passou da 6ª rodada, então tá na hora de ter um pontinho. Conseguir a primeira vitória. Tá na hora de começar a pensar na primeira vitória, porque assim, quem sabe na segunda-feira não tem uma vitória, né? E aí já começa a embalar. Então eu tô achando que tá faltando a primeira vitória do Amazonas desse campeonato. Pois é, então agora sim, né, podemos finalizar por aqui, né? Muito obrigado a galera aí, né, que acompanhou até o final. E eu tinha até esquecido o que eu ia falar. Se alguém quiser patrocinar a gente, se você tiver um mercadinho, se você tiver matéria de construção, loja de roupa. Quem tiver assistindo aí, contato com a gente aí. Quem tiver assistindo aí, se o pai ou a mãe estiver trabalhando, sei lá, em alguma matéria de construção, ou como o pai falou aí, né? Ou em alguma lanchonete, alguma empresa, fale para eles entrarem em contato com a gente, por favor, patrocina a gente, por favor. Que a gente vai divulgar Vai. A gente vai divulgar estamos chegando. De vocês aqui. Alcançamos 5 mil seguidores no Instagram. Beleza. Coisa boa. Quase 1 milhão de visualizações. Quando alcançamos 1 milhão de visualizações, vai ver, a gente faz um podcast especial aqui de 1 milhão, né? Sim. E não vai demorar, não. Estamos quase lá. Também... Com a ajuda de vocês, né? Com a ajuda de vocês a gente vai chegar. E também falar do nosso próximo convidado, claro. Não foi definido o dia que ele vai vir aqui. Que ele falou que ele tem muitos problemas, né? Resolver. E ele vai ver qual dia ele pode vir aí. E também a gente estamos pensando aí em providenciar mais um microfone. Que é para poder participar aqui da mesa, porque os convidados que a gente está trazendo aqui, eu fico por trás dos bastidores. Fica por trás das câmeras. Fico por trás das câmeras, então a gente... Sendo o co-host. A gente vai mudar isso aí, com o tempinho a gente vai mudar. Mudando porque aí... Isso aí tudo custa dinheiro, né? Como o Lucas que veio aqui no nosso podcast, nosso último convidado, ele falou que, né, que pra fazer lá o estúdio dele, lá, quando eles iam começar o canal, ele tinha que providenciar, né, que tudo é dinheiro. E ele falou lá, isso aqui é dinheiro, isso aqui é dinheiro, isso aqui é dinheiro. Tudo é dinheiro.
Tudo depende de dinheiro. É. E quando a gente não tem, a gente tem que esperar um pouquinho. Né? É. Então, agora sim, podemos finalizar, né? Muito obrigado, galera, que acompanhou aí até o final. Você que tá aqui até agora. Não esquece de deixar seu like, beleza? Se inscreve aí no canal. Ativar o sininho de notificações pra você perder nenhum vídeo aqui no canal, beleza? Segue o Melhor Onça nas redes sociais. Segue no Instagram e no TikTok. E segue... Eu recomendo vocês a seguirem mais no Instagram. Estamos com 5 mil e queremos alcançar agora 1 milhão de visualizações. Beleza? E seguir meu pai também no Instagram. @AntônioAldoPereira. Tamo junto aí. Tamo junto. E não se esqueça de se inscrever, pessoal. É. O like também é muito importante pra gente. Não se esqueça de dar o like, E tá? compartilhar. Compartilhar com seus amigos, sua família, entendeu? Beleza. Agora sim, muito obrigado por assistir. Valeu, falou Valeu. e tchau. Valeu. Agora sim.